Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês. Lembrando que o objetivo e a missão do nosso canal é ajudar você a melhorar a sua comunicação, ter uma comunicação de forma mais assertiva. E isso vai melhorar teu relacionamento em todos os contextos da tua vida, seja pessoal, familiar ou corporativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem, principalmente os que estão liderando dentro de uma empresa. E eu vou dizer o seguinte, as pessoas às vezes dizem para mim, não, Miranda, mas eu não sou líder de nada. Eu falo, sim, você é líder da pessoa mais importante que existe na sua vida. Sabe quem é essa pessoa? É você mesmo, porque você é líder da sua vida. Então, até quando você está pensando como líder de você mesmo, às vezes você tem que sentar e refletir sobre seus comportamentos. Assim como você senta às vezes com um colaborador e você vai conversar com ele uma forma dele melhorar um comportamento, corrigir um trabalho que ele está fazendo. Então, existem alguns detalhes que são importantes você seguir nesse processo. Por exemplo, se eu vou pensar em conversar com uma pessoa sobre um determinado comportamento que essa pessoa tem que melhorar, a primeira coisa que eu faço, eu elaboro na minha cabeça uma forma que eu vou abordar. É o que a gente chama de plano de abordagem. Como eu vou abordar essa pessoa? Primeiro, eu tenho que refletir sobre o que eu vou falar para ela. O que eu vou falar para ela tem que ser contextualizado, tem que ser verdadeiro. Eu não posso falar abobrinha. Eu tenho que exemplificar o que eu espero que ela faça com exemplos objetivos. Porque nem sempre as pessoas pensam como você. E o grande erro de um líder é achar que as pessoas sabem o que ele sabe. As pessoas não sabem o que você sabe. Você precisa contar isso para as pessoas. Você precisa fazer as pessoas perceberem o que você sabe, para elas comprarem a tua ideia e elas agirem da forma que você entende que é a melhor forma para o todo. Não é a melhor forma para você ou a melhor forma para a pessoa, mas é a melhor forma para o todo. E quando você começa esses exemplos objetivos, às vezes as pessoas colocam o quê? Elas colocam restrição, objeção. Não, mas isso não dá certo por causa disso, por causa daquilo. Então você tem que estar preparado a ter todas as respostas que você tem que ter, né? Para quê? Para você superar as objeções que essas pessoas vão colocar. Essa é a única forma que você consegue fazer as pessoas irem atingir o objetivo que você deseja que elas atinjam. Então, olha, elaborar a forma de abordagem é importante. O que você vai dizer tem que expressar e contextualizar a realidade, ok? Você tem que dar exemplos objetivos que ajudem a pessoa a entender aquilo que você espera delas. Você tem resposta na ponta da língua para quando ela coloca uma objeção e só dessa forma você vai conseguir que ela caminhe no objetivo que você entende que é o melhor objetivo para a empresa, para o negócio, para o departamento, para o contexto em si ou para a própria vida dela, se for o teu irmão, teu amigo, teu filho, não importa com quem você está conversando. Mas isso é importante, montar na minha cabeça um plano de abordagem, tá? Outra coisa importante é que a sua abordagem seja específica. Se você está querendo que a pessoa melhore um comportamento que ela tem, a sua abordagem tem que ser específica. O que é ser específico? Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Você não pode pressupor o que aconteceu. Se alguém te falou que a pessoa fez um trabalho que não foi adequado, você chama essa pessoa para uma conversa e você não sabe o que aconteceu, você começa a pressupor o que aconteceu. Então, primeiro, você tem que ir lá averiguar o que aconteceu. Sentir, através do ambiente de terceiros, como a coisa se deu. Você tem que, antes de colocar o que você pensa para a pessoa, perguntar para ela o que aconteceu. Aí sim, aí você vai ter uma abordagem específica, sem pressuposição. Ok? Vai ter que apresentar exemplos, aí você voltou para o plano de ação, exemplos de como ele pode corrigir aquele comportamento. E por que ele deixou acontecer aquilo?
E sem fazer pressuposições, você tem que ser específico, assertivo, diretivo. Por isso, se prepare. Quando você chama uma pessoa para uma conversa dessa, você elaborou, planejou o que você vai falar e você tem a abordagem específica que você vai contextualizar. Porque senão você vai jogar a conversa fora. E a pior coisa que tem é quando você chama alguém para chamar ele a atenção de um erro, de uma falha, ou para ajudar ele a melhorar alguma coisa, a pior coisa que tem é você jogar a conversa fora. Dá a impressão que você não sabe do que você está falando. E isso faz o quê? Faz com que a abordagem que você fez não funcione. Tá? Outra coisa que é importante, muito importante no processo, quando você vai fazer essa interlocução, é que você coloque foco no comportamento da pessoa e não na pessoa. A pessoa não errou. Ah, você errou aquilo. Não, aquela sua ação foi errada. Quando você põe foco na pessoa, você está mexendo na identidade da pessoa, na personalidade, no caráter. Isso não é mensurável. Quando você põe foco no comportamento, o comportamento sim é mensurável. Eu posso medir se aquilo que você fez deu o efeito desejado. Em 10%, em 30%, 50%, não importa. O seu comportamento eu consigo mensurar o resultado. Eu não tenho que julgar você. Eu não tenho que julgar a sua personalidade. Eu não tenho que julgar o seu caráter. Eu tenho que julgar o comportamento. O comportamento específico que eu quero discutir com você é aquilo que eu tenho que levantar durante essa conversa. Então, 100% foco no comportamento. A pior coisa que tem com o seu filho, por exemplo, com o seu filho, principalmente que você tem um relacionamento mais afetivo, mais próximo, é você dizer, filho, você é um bagunceiro. Você é um relaxado, olha o seu quarto como é que está. Quando você falou você é um bagunceiro, você é um relaxado, você está falando na identidade da pessoa. A identidade, eu sou um relaxado. Olha só, eu vou levar essa crença para a minha vida toda, eu sou um relaxado. De tanto que o meu pai me falou isso, eu acreditei que eu sou um relaxado. Então, quando você põe foco em comportamento, você vai dizer para o seu filho, filho, o seu quarto está bagunçado. A organização no seu quarto está bagunçada, relaxada. Ou seja, você colocou a sua observação crítica no quê? No comportamento dele e não nele pessoalmente. E isso também serve para qualquer outra relação. Com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus amigos, com os seus filhos, com os seus colaboradores. Sempre que você for dar um feedback, sempre que você for sentar para uma conversa que tem a ver com mudança de comportamento, o seu foco é 100% no comportamento. Jamais na atitude do cara. Jamais. Porque se você for na atitude, você está fazendo. Se você for na identidade do cara, você está fazendo um julgamento dessa pessoa. E não uma observação de como melhorar o comportamento dela. Outra coisa importante. Quando você vai ter essa conversa com essa pessoa, você tem que escolher hora e local. Hora e local são importantes. Eles são importantes porque... Primeiro que se você vai dar um retorno para a pessoa, um feedback sobre a mudança de um comportamento, muitas vezes isso não deve ser em público. Isso deve ser no particular. Se você for dar um feedback para a pessoa sobre um comportamento positivo dela, aí sim você pode fazer isso em público. A pior coisa que tem numa empresa é quando o diretor, o gerente, o líder senta na cadeira dele, abre um e-mail e dá um feedback para um determinado colaborador de que ele fez isso e isso que não foi o resultado desejado, mesmo que ele tenha a abordagem correta, mesmo que ele tenha não tenha pressuposição, ele sabe exatamente o que aconteceu, ele elaborou um plano, só que ele fez aquilo por texto. E aí ele copia um monte de gente. Ou seja, eu chamei a atenção de uma pessoa sobre um determinado comportamento que tem que ser melhorado, mas coloco isso publicamente para todo mundo. Então, dependendo do feedback, se ele for um feedback corretivo, ele é sempre pessoal e particular. Se ele for um feedback positivo, ele pode ser colocado em qualquer meio de comunicação, pode botar uma faixa, pode ser o que quiser.
Mas se ele for um feedback corretivo, ele tem que ser em particular. Quando ele pode um feedback corretivo ser em público? Quando é um feedback com uma equipe. Ou quando uma pessoa furou com a sua equipe. Existia um trabalho em equipe combinado e esse trabalho não foi feito corretamente. Aí sim você trabalha isso na equipe. Você convence a pessoa, você dá um feedback particular para ela, convence ela a ir na equipe, se desculpar e contar o que aconteceu. Então, escolha de hora e local é importante. Muitas vezes o feedback tem que ser imediato, porque ele acabou de acontecer, eu estava lá, eu vi, eu posso imediatamente fazer uma correção desse feedback, mas eu tenho que olhar o entorno. Talvez eu chame essa pessoa 5 minutos na cantina, dê o feedback para ela, talvez eu espere para dar-lhe meia hora, dou naquele dia, mas não naquele momento. Então isso é importante, ter a dimensão de hora e local. Outra coisa, você tem que ter equilíbrio quando você faz esse processo. Você chama a pessoa para uma conversa, você tem abordagem específica, você focou em comportamento, a hora e o local está certa, mas o seu equilíbrio emocional, como é que ele está? Ele está bem para dar um feedback? Às vezes o cara fez uma tremenda cagada, o teu sangue subiu e você não está bem para dar feedback nessa hora nesse cara, você vai se perder. Então não faça isso nessa hora. Às vezes você está bem e o cara está mal, porque ele sabe que fez uma grande cagada, gerou um prejuízo, gerou um atraso na operação, não importa o que ele fez. Então ele sabe que isso não é adequado, o que ele fez não é adequado, e ele vai receber muito mal aquele momento o feedback. Então às vezes é melhor você esperar. Outra coisa que é importante é o equilíbrio que o líder tem que ter entre os feedbacks corretivos e os feedbacks positivos. Ele tem que sempre estar mesclando entre uma coisa e outra, para ele poder extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Ela fez melhor, elogia, elogia, elogia. Ela fez não satisfatório, você faz o feedback corretivo usando exemplos, usando pressuposições positivas e acreditando em que o cara tem capacidade de agir efetivamente. Aliás, é uma coisa que pouca gente discute. Capacidade, todos nós temos capacidade. O que falta muitas vezes para a gente é habilidade, né? Habilidade você constrói através de desenvolvimento de comportamento, através de aprendizado, através de estudo, através de tentativa e erro. Capacidade não, a gente nasce com ela. Todos nós nascemos mais ou menos com 100 bilhões de neurônios. Ninguém nasce com mais ou com menos. Aproximadamente todo mundo tem 100 bilhões de neurônios. Como é que você desenvolve habilidades? É exercitando o seu cérebro. O cérebro precisa de exercício, assim como qualquer músculo que a gente tenha. Tudo bem? Então é feedback equilibrado. Outra coisa importante é a conversa da pessoa tem que ser relevante, tem que ser focada no comportamento, tá? Você sempre tem que permanecer calmo e tranquilo e o importante é você discutir o aqui e o agora. A pior coisa que tem é quando você dá um feedback para uma pessoa, ela corrige um comportamento, beleza. Aí ela comete uma outra falha. Quando você vai falar dessa falha aqui, você volta para o passado. Você diz, você vai continuar fazendo igual você fazia lá o mês passado? Quando você voltou para o passado, você saiu do aqui e agora. Você perdeu a noção do que você estava falando com a pessoa. Mesma coisa a discussão de casal. Eles discutiram um assunto há 3, 4 meses atrás. Tem uma discussão hoje, ele joga na mesa aquele assunto de 3, 4 meses atrás. Ou ela joga. Então vocês nunca acabam a discussão do passado. Quando o mais importante é o quê? Aqui e agora. A vida acontece no aqui e agora. A vida acontece no aqui e agora. Se eu trouxer o passado, é só como exemplos positivos, tá? Mas eu sempre que vou corrigir um comportamento, eu vou focar no aqui e agora. O que aconteceu hoje. Aquele passado lá que ele já consertou, eu não vou voltar naquilo. Senão eu estou abrindo uma ferida, ela não fecha nunca. Eu estou sempre cutucando a mesma ferida, tá? Então, isto é extremamente importante. Pensar no aqui e agora, tá? Outra coisa que você tem que pensar, você tem que ter técnicas eficientes. A técnica eficiente é a coisa mais fácil que tem. Primeiro, ir direto ao assunto. Olho no olho da pessoa. Estabelecer um contato visual.
focar as questões essenciais. Tudo o que aconteceu aqui agora é o que eu vou focar, isso é essencial. Eu converso com a pessoa olhando para ela. Se for o caso, eu toco nela, cumprimento ela antes, deixo ela ficar à vontade, sentar, pergunto alguma coisa para deixar ela mais à vontade ainda e depois eu entro no assunto. A hora que eu entrar no assunto, eu sou diretivo. É sobre isso que eu vou falar, sem rodeio. Mantenho o meu contato visual o tempo todo com a pessoa. Jamais perco o meu contato visual. E vou sempre estar focando nas questões essenciais daquele comportamento que aconteceu aqui e agora. Se eu fizer diferente, eu não estou sendo extremamente eficaz no meu processo de dar e receber feedback, tá? E o estilo eficaz é uma coisa muito pessoal sua, você vai desenvolver com o tempo, tá? Eu quero ser bom em dar e receber feedback. É treino. Você vai treinar cada vez mais e você vai desenvolver teu estilo. É uma coisa que cada um desenvolve. A pior coisa quando você vai dar feedback, depois que você se torna um expert, é que a gente começa a tentar dar conselhos. A pior coisa é você dar conselhos. Não dê conselhos para a pessoa. Lembra do cara que eu falei que chega atrasado toda hora e você pergunta para ele o que você vai fazer para consertar esse comportamento? Aí ele pergunta para você, o que você acha que eu devo fazer? Eu digo, você devia pegar outro ônibus. O que eu acabei de fazer? Dei um conselho. Amanhã ele chega atrasado de novo, eu vou chamar a atenção dele e diz, ô Miranda, eu peguei o ônibus que você falou e também não deu certo. Então, dentro do teu estilo eficaz, rasgue a ideia de dar conselho. Rasgue a ideia. Trabalhe no seu treinamento pessoal, no seu desenvolvimento pessoal da sua forma eficaz, diretiva, objetiva e que dê resultado. E não dê conselho, jamais dê conselho. Feedback não é conselho. Feedback é mostrar, olha, esse comportamento, na minha percepção, não é legal, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. É isso. Se for regra da empresa, é fácil, não é conselho, é regra, faça isso. Se for algo pessoal, você diz o que está errado e pergunta o que a pessoa vai fazer para resolver o problema. Você não tem que dizer o que ele vai fazer. Então são dois contextos diferentes. Se você estiver no mundo corporativo e tiver uma normativa, você vai dizer para o cara, ó, esse relatório que você fez que não está legal, a normativa e a base para fazer ele é assim. Agora, se for na sua vida pessoal, você faz a observação crítica e deixa a pessoa pensar o que ela vai fazer. Se amanhã ela melhorar um pouquinho, você elogia. Se ela melhorar de novo um pouquinho, você elogia mais. E assim você vai sucessivamente até que ela se torne bem desenvolvida naquilo que você espera. Outra coisa importante é a descrição de sentimentos, tá? Então você, às vezes, pode ter dificuldade. Estou com raiva do que esse cara fez. Você pode ter dificuldade de conseguir conter esse sentimento, mas é importante, tá? Você está emocionado com o que ele fez de bom, então o feedback para ele é positivo. Pode deixar o sentimento florescer. Agora, o sentimento de indignação, de raiva, que você está puto da vida com a cagada que o cara fez, que o teu filho fez, que a tua mulher fez, não importa, esse sentimento tem que ser resguardado. Por quê? Porque se você der esse sentimento, se você der esse feedback com esse sentimento de raiva, de inconformidade, ele não vai funcionar de forma eficaz. Às vezes ele vai criar uma antipatia, tá? Então, tem a descrição dos seus sentimentos, beleza? E eu diria para vocês, né, fechando esse ciclo, que a coisa mais importante para você ter uma comunicação assertiva com as pessoas, orientar as pessoas no caminho que você deseja, ou no caminho que você acha que é importante para a empresa, ou no caminho que você acha que é importante para ela, que ela pode escolher caminhos melhores, é você desenvolver a capacidade de ouvir. Ouvir com empatia. Essa é a diferença. Ouvir o que a pessoa te traz, processar e depois devolver para a pessoa. Se você não desenvolver essa capacidade de ouvir e só querer falar, você não ajuda muita pessoa. A capacidade de ouvir faz você processar, você faz perguntas genéricas para que a pessoa pense e reflita mais e você aí está ajudando a pessoa a fazer reflexões e chegar a uma conclusão mais objetiva e mais positiva para a vida dela.
É isso, gente. Espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa ferramenta, para que você melhore a sua comunicação de forma assertiva. Se você gostou do nosso vídeo, clique aí para curtir. Se você gostou do nosso vídeo, clique para curtir. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigado. Estou preparando um vídeo aqui para vocês assistirem, para ter uma continuidade dessa linha de pensamento, tá? Então fica aí e assiste esse vídeo. Um abraço, até mais.